bom estarmos juntos novamente para essa sequência do nosso estudo do livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos estar vendo no segundo capítulo o tópico sobre Jesus. Que possamos todos ter um bom estudo e possamos aproveitar tudo aquilo que a sabedoria de Emmanuel procurou nos transmitir sobre essa figura maravilhosa do Cristo, do nosso Mestre Jesus. E Emmanuel principia este capítulo nos informando como o nascimento de Jesus há como uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos, toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Por mais que nos esforcemos, é totalmente impossível para nós dimensionarmos a figura do Divino Mestre Jesus. Basta pensarmos que hoje a geologia, os estudos, nos dão conta de que a Terra formou-se há 4,5 bilhões de anos. E há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito perfeito. É impossível mensurarmos a trajetória desse mestre, em quais planetas ele fez a sua evolução espiritual. Mas, desde o instante em que aquela pequena poeira que estava se juntando para formar o nosso planeta, Jesus estava lá, estava presente. E ele foi aquele que comandou todo o processo de formação, não só do planeta, mas de toda a forma de vida que viria a habitar o planeta Terra. E ele foi a representação de Deus para nós. Ele trouxe revelações do profundo conhecimento que ele tem das leis divinas. E ele veio oferecer para todos nós o seu amor. Também ainda é completamente impossível para nós entendermos a expressão de amor que o Divino Mestre nos trouxe. Ainda somos muito pequenos e compreendemos muito pouco do que significa amar. Mas Jesus, já no seu primeiro simbolismo, quando veio aqui entre nós, já demonstrou o seu imenso amor. Porque imaginemos um espírito da dimensão do Cristo, do seu mais elevado grau de elevação, se submeteu à vontade de Deus para novamente se tornar prisioneiro da matéria, porque o espírito crístico já não precisa mais encarnar em qualquer lugar que seja, mas Cristo aceitou o convite do Pai para vir até nós trazer a boa nova, trazer o seu evangelho, para trazer todo o seu conhecimento e adaptar este conhecimento para o grau de compreensão que nós, ainda hoje, mais de 2000 anos, sofremos para poder compreender plenamente tudo aquilo que ele nos trouxe. E Emmanuel prossegue. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Nada, absolutamente nada, na passagem do Cristo, desde o seu nascimento até a crucificação, não traz embutido significados profundos. Tudo traz um simbolismo que vai nos orientar os passos, que vai nos trazer lições imorredoras,
que é preciso procurarmos sempre estudar, não naquele sentido superficial, mas mergulharmos em todo o simbolismo, em tudo aquilo que foi transmitido através da sua passagem na Terra e deixando este legado de luz, de brilho intenso, que se procurássemos hoje, com o grau que possuímos, tentar absorver 100% de tudo que ele fez, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele falou, nós ficaremos cegos. E Emmanuel continua: com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Aí Emmanuel nos traz aí uma palavra que me obrigou a consultar um dicionário. Transunto. Transunto significa uma cópia fiel. Então, o que Emmanuel está nos dizendo? Todos os filósofos, todas as escolas filosóficas que já foram desenvolvidas na Terra, é uma cópia dos ensinamentos do Cristo. Ali está contido toda a filosofia, ali está presente toda a ciência e ali está presente o nosso destino. Cristo, na Boa Nova, nos trouxe todo o seu conhecimento das leis divinas. E as leis divinas, assim como a doutrina espírita, é ciência, filosofia e religião. Então é preciso olharmos o Cristo não só pelo aspecto religioso, mas também pelo aspecto científico e o aspecto filosófico. E entendermos que, dadas as limitações daqueles que o seguiram, eles procuraram, inspirado pelo próprio Cristo, trazer para nós explicações dessa filosofia profunda que o Cristo nos trouxe. Profundíssima nos seus valores morais, no seu poder de transformação que oferece a todos nós, desde que, como o próprio Cristo sempre nos alertava, é somente para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Emmanuel finaliza este tópico de hoje dizendo: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, se para nós já é difícil compreender o Cristo, imagine querermos compreender Deus. Querer entender o amor de Deus por toda a sua criação. Um amor que se prende em pequenos detalhes, naquilo tudo que é impregnado de perfeição, toda a criação divina, não só aqui, mas em todo o universo. Basta olharmos para um céu noturno e vermos aquela magia, aquela sinfonia dos planetas girando em constelações, girando em galáxias que são incontáveis no céu noturno. E tudo na mais perfeita harmonia, uma matemática de precisão absoluta. Para termos noção, a vida na Terra só foi possível porque o Sol tinha o tamanho e a potência de irradiação, nem mais nem menos, para que a vida fosse perfeita. A distância entre a Terra e o Sol é milimetricamente calculada, porque um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ou teríamos problemas com frio excessivo, ou seríamos todos torrados. Esses são os detalhes. É assim que o amor de Deus se expressa para as nossas visões. Agora, também a bondade infinita de Deus. Bondade
também nos pequenos detalhes, fazendo com que sejamos seres sociais para crescermos juntos, para caminharmos da ignorância à perfeição, para evoluirmos uns auxiliando os outros. Aquele que erra auxilia aqueles que os observam, para não cometerem semelhante erro. Aqueles que acertam procuram transmitir de que maneira conseguiram caminhar rumo ao acerto. Assim, essa maravilhosa sociedade que nós somos envolvidos mostra a bondade de Deus. Além do mais, imaginem se Deus nos julgássemos a todos nós por tudo que fazemos. Não poderíamos viver um dia. Mas Deus compreende que por vontade dele fomos feitos simples e ignorantes. E ser simples e ignorante significa aprender com os erros. Errar muito, mas gradualmente, depois de tanto doer os erros acumulados, nós passamos a acertar, passamos a compreender a boa nova. E quando se compreende a boa nova, a primeira informação que nos chega é de que boa nova é para ser vivida. Boa nova é conduta diária, é luta interna, individual, de nós para conosco, procurando gradativamente substituir defeitos e vícios por qualidades. E assim, gradualmente, nós vamos aumentando a nossa evolução. E aumentar a evolução significa somente uma coisa, que na medida em que eu aumento a evolução, eu diminuo a distância de mim para com o Pai. E isso é uma bondade imensa. E para tanto, era preciso que Deus nos desse um presente precioso, que é a imortalidade. Do contrário, tudo seria impossível para nós. E nunca conseguiríamos chegar ao destino que foi nos dado por Ele. E assim, meus amigos, terminamos Jesus, mas que Jesus nunca termine em nosso coração. Que a vontade de estudar o Evangelho, a Boa Nova, de estudar a doutrina espírita, nunca cesse em nosso íntimo, porque desta maneira, conhecendo a verdade, ela nos libertará. Obrigado pela companhia de hoje e até a semana que vem. Até lá.